O ministro da Guerra dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, hoje chocou tanto aliados quanto adversários. Os Estados Unidos querem que a Ucrânia possa se defender dos russos e encontrarão uma maneira de fornecer tudo o que for necessário. Para isso, os Estados Unidos anunciaram urgentemente o aumento da produção de munições e equipamentos militares. Com essa declaração, Hegseth fez um pronunciamento hoje no Fórum de Segurança Diálogo de Shangri-La, em Singapura. E o que é importante, essa declaração foi feita depois que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia reconheceram que as negociações de paz na Ucrânia foram completamente interrompidas. Além disso, Pete Hegseth de repente reconheceu que os Estados Unidos estão aprendendo com a Ucrânia sobre como conduzir uma guerra com drones. Ao mesmo tempo, Hegseth afirmou que China e Rússia realmente ajudaram os iranianos nos ataques contra a aviação americana na região do Oriente Médio, e por isso os Estados Unidos estão convocando aliados na Ásia. Se preparam para a guerra com a China. Investir mais dinheiro em armamentos para estarem preparados para uma guerra aberta com Pequim. Ao mesmo tempo, a China deixou claro que é do seu interesse que a Rússia continue lutando e destruindo sua própria economia civil. Em resumo, vamos discutir esse assunto complicado em detalhes neste episódio. Meu nome é Alexei Pitti. Peti, vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal. Deixe um like neste episódio, escreva qualquer comentário abaixo do vídeo e inscreva-se no meu canal do Telegram Peti News. O link está na descrição deste vídeo. Então, o ministro da Guerra dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, foi ao Fórum de Segurança Diálogo de Shangri-La, em Singapura, para chocar a todos de uma vez, tanto aliados quanto adversários. Para começar, o Pentágono de repente declarou que fará tudo o possível para que a Ucrânia tenha tudo o que precisa para se defender dos russos. Os Estados Unidos querem que a Ucrânia possa se defender e encontrarão uma maneira de garantir isso, declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, ao vivo no canal DRM News. Em particular, a jornalista lembrou a ele que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, pediu na véspera o aumento do fornecimento de mísseis para os sistemas Patriot e perguntou se os Estados Unidos fariam isso. Ao que Pete Hegseth respondeu, cito, "Ouça, estamos mudando a forma de produzir todos esses tipos importantes de munição e armamentos para garantir que nossas empresas forneçam não apenas um pouco mais, mas muito mais em todo o espectro. Onde pudermos ajudar a Ucrânia, nós o faremos. Onde pudermos permitir que a Europa faça mais, damos essa oportunidade e me inspira a dedicação europeia à causa. Se olharmos para a quantia de dinheiro que foi gasta, a Europa se mobilizou e a Ucrânia foi tão ou até mais eficiente nesse processo. Por isso queremos que eles possam se defender e vamos encontrar uma maneira de garantir isso. Produzir todos esses tipos de missões importantes para garantir que nossas empresas estejam entregando não apenas um pouco mais, mas muito mais. Estamos mudando o patamar. E onde pudermos ajudar a Ucrânia, ajudamos. Onde pudermos permitir que a Europa faça mais, permitimos. E fico animado com o compromisso europeu. Se você olhar para a quantidade de dinheiro que foi gasta, a Europa deu um passo à frente e a Ucrânia tem sido tão ou até mais eficaz nesse processo. Então queremos que eles possam se defender e vamos encontrar uma maneira de fazer isso. E isso não é tudo. Além disso, Pete Hegseth, que antes era contra ajudar a Ucrânia, dizia que a Ucrânia não pode nos ajudar em nada, então não deveríamos ajudá-la também. De repente, ele destacou hoje que, no contexto da produção de drones, os Estados Unidos continuarão aprendendo com a experiência da Ucrânia no campo de batalha. Ou seja, o principal não é criar sistemas sofisticados, mas sim a capacidade de escalar rapidamente, adaptando-os à realidade semana após semana. Em seguida, vem a citação dele. Quero dizer, é assim que as tecnologias de drones se adaptam rapidamente. Mas considerando que precisamos fazer as duas coisas, ter sistemas elegantes que realizam na área de autonomia aquilo que só a América é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo esse componente de sistemas substituíveis que foi tão eficaz dos dois lados. Mas aprendemos tanto com a Ucrânia sobre como eles atuam. Inclusive, estou falando dos drones FPV. É importante ser específico. Há uma semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, afirmou que os Estados Unidos praticamente deixaram as negociações para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E ontem, 29 de maio, Vladimir Putin admitiu que sim, de fato, todas as negociações estão em pausa.
Isso significa que todos os lados escolheram manter as ações militares. É fundamental que as palavras de Pete Hegseth não sejam apenas conversa fiada. Mas aqui é interessante que Hegseth ampliou a retórica belicosa dos Estados Unidos e o esforço, o fortalecimento da Ucrânia é apenas parte de um programa global, eu diria assim. Na Casa Branca, suspeitaram, essa é uma formulação diplomática, o mais cuidadosa possível, suspeitaram que a China ainda assim ajudou o Irã na guerra. E não apenas ajudou, mas houve até casos concretos. A NBC News escreve que investigadores americanos estão verificando a versão de que o Irã poderia ter usado armamento chinês para abater um caça específico dos Estados Unidos, o F-15 Strike Eagle, durante as operações militares no Irã. Pequim pode ter dado a Teherã um sistema de detecção antecipada de aeronaves. Os americanos concluem que o caça F-15, que foi abatido sobre a região sudoeste do Irã, provavelmente foi atingido por um míssil chinês de um sistema portátil de defesa antiaérea. Além disso, no início do conflito, a China poderia ter fornecido ao Irã uma estação de radar de alerta antecipado de longo alcance, capaz de detectar justamente aquelas aeronaves furtivas projetadas para evitar a detecção por radar. Publicamente, a Casa Branca se faz de desentendida. Dar a entender que nada de grave teria acontecido. Por exemplo, na Casa Branca, em resposta ao pedido dos jornalistas da NBC News, citaram uma declaração recente de Trump. Ele afirmou que Xi Jinping garantiu que a China não fornece armas ao Irã. Trump repetiu que não há fornecimento chinês ao Irã. Declarou, cito, "O presidente Xi me prometeu que não fornecerá nenhuma arma ao Irã. Essa é uma promessa muito importante. Eu confio na palavra dele e sou grato por isso. Mas a parte pública é uma coisa, enquanto os bastidores são algo completamente diferente." E hoje o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pediu aos aliados asiáticos dos Estados Unidos que aumentem drasticamente os gastos militares para se prepararem para uma guerra com a China. Em seguida, segue a citação dele. Existe uma preocupação legítima em relação ao aumento histórico do poder militar da China e à expansão de suas atividades militares na região e além dela. A dominação de qualquer estado na região do Pacífico pode romper o equilíbrio de forças existente. Nenhum estado, incluindo a China, pode impor sua hegemonia e colocar em risco a segurança ou a prosperidade do nosso país e de nossos aliados. E então Hegseth declarou que os Estados Unidos esperam que aliados e parceiros aumentem os gastos militares para 3 a 3,5% do PIB, inclusive do Japão, que durante muitos anos foi pacifista. Segundo ele, os países da região já planejam investir cerca de US$ 1,5 trilhão no desenvolvimento de suas forças armadas. Mas também destaco que, por outro lado, Pete Hegseth repetiu a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de uma distribuição mais justa dos gastos com defesa entre os aliados. Outra citação dele: "A era em que os Estados Unidos subsidiavam a defesa de países ricos acabou. Precisamos de parceiros, não de protetorados. Uma aliança forte é impossível sem uma distribuição equilibrada de responsabilidades. Não teremos uma aliança forte se nem todos assumirem responsabilidades. Nada de parasitismo." Ao mesmo tempo, ele avaliou positivamente a contribuição da Coreia do Sul, Austrália, Filipinas, Singapura, Malásia, Tailândia e Japão para o fortalecimento da segurança regional. Mas é interessante que a própria China, embora esteja aumentando seu poderio militar, ainda assim usa justamente a Rússia selvagem como um ariete contra o Ocidente. Esse povo só extrai recursos naturais e faz guerras, não serve para mais nada. A questão é que a Rússia tem motivos objetivos para não encerrar a guerra contra a Ucrânia. É a economia não de um país, mas de um Estado totalmente voltado para a máquina de guerra. Ou seja, de fato, agora a Rússia vive totalmente voltada para a máquina de guerra, mas paralelamente os setores civis da economia estão desaparecendo completamente na Rússia. E a única que se beneficia disso é a China. A China agora simplesmente está aproveitando esse fato de que a economia civil na Rússia está morrendo completamente, que a Rússia está totalmente voltada para a máquina de guerra. A China gosta que a economia civil russa tenha parado seu desenvolvimento. Por quê? Porque assim é possível inundar o mercado russo com produtos chineses e obter matérias-primas russas a preços baixos. E a Rússia vai continuar lutando contra toda a OTAN. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.
Além disso, se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.